Olá, eu sou o Júlio Chartoni, eu sou trader, sou analista CNPI e vamos fazer um curso básico aqui sobre gráfico de Renko, que é justamente o modelo operacional que eu vou utilizar na sala ao vivo no futuro breve para a Liga dos Traders. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero te dizer que o gráfico de Renko é um gráfico atemporal. Enquanto que nós temos lá o gráfico de minutos, onde num determinado momento temos a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, e por isso formam os candles, no gráfico de Renko nós temos um range de preços. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Num resumo, é assim. Num gráfico de tempo, nós temos que num determinado momento, o preço abriu, por exemplo, aqui, ele caminhou até esse trecho, daí ele veio aqui, caminhou até aqui, depois ele andou aqui, depois ele veio aqui embaixo, depois ele veio aqui, depois ele veio aqui, depois ele foi lá, depois ele foi lá, depois ele foi lá e fez isso aqui. Isso quer dizer, pessoal, que o seguinte, num gráfico de tempo, nós tivemos aqui a abertura, aqui nós tivemos a cotação mínima, aqui nós tivemos a cotação máxima e aqui nós tivemos o fechamento. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós formos ver isso em representação de candle, nós temos essa situação. Ó. Nós temos esta situação. Nós temos um candle deste tipo. Enquanto que num gráfico de Renko, nós não levamos em consideração o tempo, mas sim a movimentação do preço. O R, este R que está aqui, ó, este R aqui, que está aqui no gráfico, ele quer dizer o range do gráfico de Renko, tá? No gráfico de mini índice futuro, cada tick equivale a 5 pontos. Isso quer dizer que um gráfico de 12R, ele vai pegar esse 12 e multiplicar por 5. Dependendo da plataforma, você vai ter um bloco de 60 pontos. Dependendo da plataforma, você vai ter um bloco de 55 pontos. Por exemplo, aqui na Profit, eu vou descansar aqui, ó, o mouse está vendo que a abertura foi em 875 e o fechamento em 930, dando aí 55 pontos. É o 12R vezes 5 ticks. Só que pela característica da plataforma, ele acaba tendo um tique a menos. Isso quer dizer que cada bloco de Renko tem 55 pontos. Uma situação interessante que você deve levar em conta é que num gráfico de Renko, você não tem nenhum... Deixa eu colocar aqui do lado. Num gráfico de Renko, você não tem nenhum bloco ao lado do outro. Sempre onde acaba um, começa o outro. Sempre. Tá? Aí o que que acontece? Você vai reparar que o bloco de Renko, ele tem sombra. O gráfico de Renko, ele tem sombra em apenas um lado. Ele não tem sombra nos ou acima ou abaixo. Por quê? Porque para ele formar um novo bloco, ele precisa andar 12 ticks. Se ele andar 12 ticks a partir do momento da onde ele abriu, ele cria um novo bloco no movimento altista. E assim por diante. Só que ele pode fazer um movimento baixista. Portanto, por isso que existe essa sombra inferior no caso de um movimento de alta. Mas imagine que o candle abriu aqui, o bloco abriu aqui e daí ele fez isso. Ó. Quando ele faz isso, o que que acontece? Acontece que ele estava no movimento altista, ele não teve força para fazer 12 ticks acima da abertura, mas ele teve força para fazer 12 ticks abaixo da abertura. Aí o que que acontece? Ele vai deixar isso aqui para você. Ó. Por quê? Porque ele abriu aqui em cima, ele abriu aqui neste momento, ó, deixa eu ver se eu estou com a seta, abriu aqui em cima, mas como ele não teve força para andar
12 ticks acima do preço de abertura, ou mais, né, para criar um novo bloco, ele mudou a abertura para este e criou um bloco de baixa, uma vez que ele veio 12 ticks abaixo da abertura, formando o que nós chamamos de bloco de reversão. Repare que toda vez que você tem um bloco de baixa e um bloco de alta, você sempre vai ter uma sombra, no mínimo do tamanho do bloco anterior. Né? Você pode reparar. Né? Ok? Essa é uma das características que mostram o bloco de Renko. Agora, quanto tempo isso pode demorar? Isso pode demorar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 segundo, meio segundo. É muito rápido, porque ele varia de bloco para bloco, de tique para tique. Então, numa forma bem resumida, se você quiser identificar se o preço está em movimento altista, veja a formação dos blocos. Se os blocos estão fazendo cada vez mais um bloco superior, quer dizer que o movimento é altista. Se os blocos estão fazendo movimentos inferiores, abrindo cada vez mais um bloco negativo, o movimento é baixista. Tá bom? É interessante você reparar que você não vai ter num gráfico de Renko nenhum bloco ao lado do outro. Então, se aqui eu estou no movimento altista, as sombras estão na parte de baixo. Quando tem uma reversão, você tem uma sombra de no mínimo o tamanho do fechamento do bloco anterior, e depois as sombras começam a ficar na ponta superior. Você vai reparar que num movimento altista, o fechamento é sempre igual à máxima. E no movimento baixista, o fechamento é sempre igual à mínima. Uma outra situação muito interessante que eu quero deixar bem claro é que enquanto no gráfico de tempo você pode ter esta característica, que é um bloco ao lado do outro, né? Um candle ao lado do outro, no Renko não. No Renko não tem como, tá? Então, se você apenas olhar para o bloco, se você apenas olhar para o bloco e ver que tem esta característica, aonde acaba um, começa o outro, você já vai reparar que você está olhando para um gráfico de Renko. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês um dos modelos operacionais que eu utilizo para fazer as operações utilizando gráfico de Renko. Até lá!